Oi pessoal, a gente continua aqui nas nossas aulas virtuais, né, de Química do Centro Educacional de Paula, e agora a gente está na unidade 3. E o que a gente vai ver nessa unidade 3? A gente vai ver reações químicas. E depois de a gente começar a estudar, a gente vai ter mais ou menos uma noção, né, de conseguir conceituar o ponto de fusão e o ponto de ebulição e calcular a massa de um elemento ou substância química. Conceituar ponto de fusão e ponto de ebulição a gente já sabe conceituar. A gente viu isso tanto na unidade 1 como na unidade 2. Então, aqui é só mais um conceito a mais sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. E vamos lá. O que são reações químicas, né? Uma reação química é uma transformação da matéria na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Uma reação química envolve mudanças relacionadas à mudança nas conectividades entre os átomos ou íons, na geometria das moléculas das espécies reagentes ou ainda na interconvecção entre dois tipos de isômeros. Vou traduzir isso, pessoal. Reação química, ela é uma mudança, é uma transformação que acontece em, no caso, né, uma ou mais substâncias, né? Por exemplo, se eu, por exemplo, colocar água oxigenada na luz, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reação em que a água oxigenada ela reage com a luz liberando água, né, mais gás oxigênio. Ou seja, ele vai mudar, os íons eles vão interagir lá, né? Os íons vão interagir com a luz e com isso os átomos, né? Água oxigenada, a fórmula dela é H2O2, ela reage com a luz e no caso a geometria dessa molécula muda, ela vai deixar de ser uma molécula em que um oxigênio vai fazer uma reação com outro oxigênio, né? E no caso o oxigênio agora ele só vai se ligar com os hidrogênios e o outro oxigênio vai se ligar com o oxigênio vai se soltar dessa molécula, vai se ligar com outro oxigênio que vai se soltar de outra molécula e vai embora para o espaço, né? Ele vai virar gás oxigênio. Enquanto o que sobrou vira água normal. Outro aspecto importante sobre uma reação química é a conservação da massa e o número de espécies químicas microscópicas, né, átomos e íons, presentes antes e depois da ocorrência da reação. Essa lei de conservação se manifesta macroscopicamente sob forma da lei de Lavoisier, de Proust e de Dalton. Já eu explico. De fato, essas leis no modelo atômico de Dalton se justificariam pelas leis de conservação acima explicados e o fato de os átomos apresentarem valências bem definidas. Ao conjunto das características, as relações quantitativas dos números de espécies químicas presentes na reação dá-se o nome de estequiometria. Traduzindo, pessoal, se eu tenho, por exemplo, 15 gramas de papel e taco fogo nesse papel, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma reação química, reação de combustão. Eu tenho 15 gramas de papel e estou colocando fogo. Qual vai ser o resultado disso? Eu vou ter resultado de gás carbônico, certo? Porque vai evaporar, né? Vai se transformar em gás, o resultado dessa queima, uma parte do resultado dessa queima, que é gás carbônico, e a outra parte sobra carbono queimado, que é o papel queimado, são as cinzas do papel. Se eu medir essas cinzas do papel, vai dar um valor muito menor do que as 15 gramas do papel. Só que se eu pegar toda essa massa de gás carbônico que soltou, eu vou ter a mesma quantidade, vou ter exatamente as mesmas 15 gramas. Na verdade, vou ter um pouco mais, porque quando eu queimei, né, eu juntei o meu carbono que eu tinha no papel, né, junto com oxigênio do ar. Então, eu vou aumentar ainda mais essa massa. Isso se chama estequiometria. A mesma quantidade de produto que eu tenho reagindo é igual a exatamente a mesma quantidade de produto que eu tenho de reagente. O peso, a massa é a mesma. Isso é a estequiometria. É uma igualdade que eu tenho dos dois lados, tanto nos reagentes como na reação. Resumindo, pessoal,
A gente pode afirmar que uma reação química é uma transformação da matéria em que pelo menos uma ligação química ela é criada ou ela é desfeita, né? Um exemplo de uma reação química, né, em que ambos os reagentes estão em solução aquosa, a gente tem um cloreto de sódio, né, que é o famoso sal de cozinha, NaCl, e a gente tem o nitrato de prata. Ag é prata, viu, pessoal? NO3 significa que é nitrato de prata. E em solução aquosa, a gente não precisa nem colocar nem um pouco de energia ali. O que vai acontecer? O sódio ele vai se ligar com o nitrato, né, fazendo o nitrato de sódio, mais a prata que se liga com o cloro, que vira cloreto de prata. Né? Nessa reação química, ao passo que o nitrato de sódio permanece em solução, formou-se uma ligação entre a prata e o cloro, que resultou em um produto sólido, que é o cloreto de prata. Então, pode-se dizer que houve uma reação química. Sim, houve a reação química. Como eu falei, a gente tem aqui os reagentes que estão do lado de cá da seta, do lado esquerdo da seta, e o produto que está do lado direito da seta, né, que está à frente da seta. Pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar, né, uma ligação química ela ocorre devido às interações entre as nuvens eletrônicas dos átomos. O que são as nuvens eletrônicas dos átomos? Lembra daquela primeira aula que a gente deu, que eu comecei a falar sobre o que era o átomo? Então, o átomo para Rutherford/Bohr, que o Rutherford ele falou que o átomo ele era tem aquele negócio do átomo planetário, não é? Que ele tinha que ele tinha um espaço vazio entre o núcleo do átomo, que era positivo, e a parte negativa do átomo, que era o elétron, não é? Que ele ficava orbitando, que tinha aquele espaço vazio. Aí quando o Bohr falou, realmente, isso está certo, mas existem 7 espaços vazios diferentes, que são chamadas camadas eletrônicas, que vai da letra K, L, M, N, O, P, Q, são 7. Então, essas 7 camadas são as nuvens eletrônicas dos átomos, né? Elas também são chamadas de eletrosferas. Então, continuando, né? A ligação química ela ocorre devido às interações entre essa eletrosfera, né? Entre as camadas eletrônicas, entre essa nuvem eletrônica dos átomos. E por quê? Porque existe uma ligação que eles começam a compartilhar os elétrons dele entre si. Então, como eles estão compartilhando o elétron, então eles ficam juntos naquela camada, com aquela ligação daquela camada eletrônica. A camada que se liga, ela se chama camada de valência, que ela é a última camada de todo átomo. Ela é a 7ª camada sempre? Não. Tem átomos que tem só uma camada, tem átomos que tem a 7. Isso é diferente, isso varia de átomo para átomo. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre a tabela periódica, só sobre os átomos, que isso vai ficar melhor na cabeça de vocês, né? Bom, no caso, quando acontecem mudanças no núcleo do átomo, a gente tem uma reação nuclear, né? Não é mais uma reação química, é uma reação nuclear. Ao passo que nas reações químicas, a quantidade e tipo de átomo sejam os mesmos reagentes nos produtos, ou seja, quando acontece uma reação química, a mesma quantidade de átomo que está lá no reagente, que está reagindo, né, que está à esquerda da seta, tem que ter exatamente a mesma quantidade do lado direito. A massa é a mesma, tudo é a mesma coisa. O que mudam são só as ligações que estão fazendo. Às vezes até o estado da matéria pode mudar, igual a gente viu com o cloreto de sódio e o nitrato de prata nos slides anteriores aí. Já na reação nuclear, né, as partículas subatômicas são liberadas. O que são partículas subatômicas? São partículas que são menores do que o átomo. Que partículas são essas? As partículas subatômicas elas podem ser tanto o próton, como o elétron, como mais uma partícula que a gente ainda não estudou, que eu vou falar que eu vou falar melhor sobre ela quando eu fizer o vídeo falando sobre tabela periódica. O nêutron. O nêutron ele tem uma massa maior do que a do próton, o que faz com que o núcleo do átomo seja maior. O nêutron está presente no núcleo do átomo junto com o próton. E ele está ali justamente porque, lembra que as cargas iguais se repelem e as cargas diferentes se atraem? Então,
No caso, o nêutron ele é uma carga que, como o próprio nome dele diz, ele é uma carga neutra, ele não tem carga, e com isso ele faz com que o próton, que tem carga positiva, fique grudado ali dentro do núcleo do átomo, para que o elétron fique do lado de fora. Por quê? Porque o nêutron ele está ali mais ou menos para estabilizar, para não deixar, porque se fosse próton junto com próton, os prótons iam se repelir, né? E no caso, continuando aqui, né, nas reações nucleares, as partículas subatômicas são liberadas. Que partículas vão ser essas? As partículas subatômicas que vão ser liberadas podem ser tanto o nêutron como o próton. Por quê? Porque eles estão lá dentro, no núcleo do átomo. Agora as reações nucleares elas acontecem no núcleo do átomo, como o próprio nome fala. O que pode causar uma redução da massa desse átomo, né? E esse é um fato relacionado à existência de elementos isóbaros, não é? Os elementos isóbaros, eles têm massas iguais, se eu não me engano, eles têm massas iguais eles têm massas iguais, elementos diferentes possuem massas iguais. A gente também tem os isótonos, não é? E o isótomo, eles são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Por exemplo, o boro tem 6 nêutrons e o carbono também tem 6 nêutrons. A quantidade de nêutrons geralmente varia. A gente também tem os isótopos. O que são isótopos? É o mesmo elemento de massas diferentes. Por que ele tem massas diferentes? Porque ele pode ter mais próton ou ele pode ter mais nêutron dentro dele. Isso significa que esses elementos eles são considerados instáveis. Nem todos, o isótono não. Mas o isótopo, ele geralmente ele pode ser considerado instáveis ou estável. O que é um elemento estável? Quando a massa dele está de acordo com o que está na tabela periódica. Ele está estável, ele está tudo bem. E quando ele está instável, quando a massa dele está de acordo com um número diferente do da tabela periódica, fazendo com que o átomo dele não esteja em equilíbrio. E se esse átomo não estiver em equilíbrio, se o núcleo desse átomo não estiver em equilíbrio, ele vai estar instável. Um exemplo é o urânio, não é? Urânio 238. O urânio 238 ele é um urânio que explode. Por quê? Porque ele está instável, né? Ele tem mais, se eu não me engano, ele tem mais prótons do que ele deveria ter. Prótons e nêutrons do que ele deveria ter. Pessoal, vamos falar agora sobre reagentes e produtos, né? Substâncias inicialmente presentes num sistema que se transformam em outra devido à ocorrência de uma reação química são denominadas reagentes, ou seja, aquilo que você está usando inicialmente no seu experimento ou na sua para fazer alguma coisa, eles são considerados reagentes. Um exemplo: se eu colocar bicarbonato na água, o que são meus reagentes? O bicarbonato e a água são reagentes. As novas substâncias produzidas são os produtos, né? Então, resumindo, os reagentes eles são gastos ou consumidos ou eliminados. E os produtos são formados, criados ou produzidos. Bem, continuando o exemplo, não é? Se eu colocar o bicarbonato de sódio na água, o que eu vou ter? Eu vou ter que o bicarbonato, né? Ele vai reagir com a água e vai passar a ser gás carbônico. Enquanto a água vai ter uma solução fraca de hidróxido de sódio. Equação química. Bom, uma equação química ela representa uma reação química, né? Nela a gente coloca, nela nós colocamos o elemento que eles vão ser envolvidos na reação de forma abreviada, como ela aconteceu, né? Ou seja, de forma abreviada e como ela aconteceu, através de símbolos já padronizados, né? As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos e de forma universal. Ou seja, é a mesma em qualquer país, né? Até porque a gente usa as letras que estão na tabela periódica, ela é a mesma para qualquer país, né? As substâncias que participam da reação química são chamadas de produtos ou reagentes na equação química, né? Reagentes são os primeiros membros, né? São as substâncias que estão no início da reação. Elas vão ser as que vão sofrer, elas vão sofrer as reações, né? Elas que vão reagir e sofrer as transformações. Os produtos são o segundo membro.
eles são as substâncias resultantes na equação química. Exemplo, né? Eu tenho duas moléculas de gás de hidrogênio, né? O gás hidrogênio ele é H2, então eu tenho duas moléculas de H2, então eu tenho dois H2. E uma molécula de oxigênio, o gás oxigênio ele é O2. Eu tenho duas de H2 para uma de O2, né? E no caso, essa reação vai acontecer. Essa reação acontece por aquecimento, pessoal. Essa reação acontece geralmente pela queima. O que eu estou queimando? Eu estou queimando o meu hidrogênio. Quando a gente passa a queimar um material, aqui a gente está oxigenando esse material. O hidrogênio ele é um ótimo combustível, ele explode muito bem. E quando ele é queimado, não é? Quando ele sofre combustão, dois gases de hidrogênio entrando em combustão, ele formam duas moléculas de água, né? Ele reage, ele junta o hidrogênio com o oxigênio e formam duas moléculas de água, o que é a água, H2O. Observe que o H2 e o O2 são reagentes e o H2O é o produto. Então, dois reagentes geraram um produto novo. Para representar a reação química, né, utiliza-se uma seta apontando para o lado direito, indicando a transformação. A gente também tem uma seta que ela aponta tanto para o lado direito como para o esquerdo, que significa que a reação ela pode ir e voltar. Eu posso fazer, por exemplo, eu consigo transformar dois H2 mais um O2 em H2O, como eu também consigo transformar H2O em 2H2 mais O2. 2H2O em 2H2 mais um O2. Então, isso se chama reação de... Isso se chama que as reações elas podem tanto acontecer de um lado como do outro. Mas vamos continuar aqui, né? Para representar uma reação química, utiliza-se uma seta apontando para o lado direito, indicando a transformação. Tem setas que só vão para o lado direito porque a reação ela não consegue acontecer de volta, e tem equações que tem uma seta de volta porque ela acontece para os dois lados. Em cima da seta são utilizados alguns símbolos indicando as condições das quais ela deve ocorrer, né? Por exemplo, se tiver um triângulo em cima, significa que é calor, que ela está passando por calor. Se tiver aqui em cima, significa que ela está em meio aquoso, significa que ela tem água, que ela está diluída em água. Se tiver CAT, significa que tem um catalisador. O que é um catalisador? Catalisador é um possível acelerador ou algo que ajuda para que a reação ocorra, né? Essa letrinha aí, se eu não me engano, isso significa lambda. Isso é uma letra grega, viu, pessoal? Essa letra lambda significa que significa que ela está reagindo com a luz. Um exemplo é a água oxigenada. A água oxigenada ela reage com a luz, né? Em cada substância pode haver os seguintes símbolos, né? Tem uma seta para cima, que significa que ela é desprendimento de gás. E tem a seta para baixo, que ela é precipitação de um sólido. No caso, se for seta para baixo, significa que um sólido está precipitando. E se tiver uma seta para cima, ela está se desprendendo e se transformando em gás, né? Nas equações químicas, as substâncias podem aparecer com seus estados físicos, né? Se está em S, significa que é sólido. Se está em L, significa que é líquido. Se é G, é gasoso. Por exemplo, CS, significa que o carbono está sólido, mas O2G significa que é gás oxigênio, né? Eles reagem, né, através do calor, através da combustão, e se transformam em CO2 em G, né? No caso, em gás. Balanceamento de equações químicas, pessoal. Uma reação química, a estrutura dos átomos enquanto elementos químicos ficam inalterados, ou seja, os átomos vão continuar iguais. Os átomos de um elemento não se transformam em átomos de outro elemento, não através da química, mas sim através de transformações atômicas no núcleo do átomo, ou por decaimento radioativo. Mas isso a gente não vai estudar, isso a gente vê em física muito de vez em quando lá para o terceiro ano. O número de átomos dos reagentes devem ser igual ao número de átomos dos produtos. Sim, se eu tenho, por exemplo, 10 átomos de oxigênio no meu produto, então no meu reagente eu tenho que ter 10 átomos de oxigênio. Se eu tenho 1 milhão de átomos de carbono como reagente, eu tenho que ter 1 milhão de átomos de carbono como produto. Eles podem estar em equações, eles podem estar em
por exemplo, em produtos diferentes, eles podem, por exemplo, ah, se eu tenho 20 átomos de carbono, aí o meu produto, metade dos carbonos estão em um e metade estão em outro produto. Por quê? Porque essa reação aconteceu que tem a soma de mais de um produto. Sim, sim, pode acontecer. O átomo ele não precisa estar todo em um produto só, eles podem estar divididos em vários produtos, mas na mesma equação. Continuando. Também não há perda ou criação de átomos novos, isso é a lei de Lavoisier. Lavoisier ele falava bem assim, ó, na química nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é muito importante para a gente na química, a gente está percebendo aqui agora nessas equações. Eu não estou criando nada, eu não estou criando uma coisa de outra, eu não estou criando nada a partir de nada. Eu estou ligando elementos químicos, eu estou transformando moléculas que já existem em outras moléculas que também existem. Isso é a equação, né? O número de átomos dos reagentes deve ser igual ao número de átomos dos produtos, como eu já falei. Quando isso acontece, dizemos que a equação química está balanceada. Um exemplo de equação química não balanceada. Eu tenho H2 mais O2, eu tenho H2O. Quanto de H2 eu usei? Quanto de O2 eu usei? Eu não sei. Quanto de H2O eu produzi? Eu não sei. Tá vendo que não, essa equação não bate? Por quê? Porque é como se eu estivesse jogando um oxigênio fora e pronto, só isso. Observe que na primeira equação, né, há um carbono e no reagente há um carbono no produto. Também há 2 oxigênios no reagente e 2 no produto, né? Naquela equação do slide anterior, né? Então significa que a equação está corretamente balanceada. Na segunda equação, que é a de 2 hidrogênios no reagente e 2 hidrogênios no produto, porém há 2 oxigênios no reagente, mas apenas um oxigênio no produto. Então, para a gente conseguir balancear essa equação, né, tem alguns métodos para balancear na química, né? O mais fácil e simples é o método de tentativas, que era basicamente isso que eu fazia na faculdade o tempo todo. Sempre fazia no método de tentativas. E ficava somando a quantidade de átomos de cada elemento para ver se bateu, né? Para balancear a segunda equação, a gente tem que colocar o número 2 na frente do H2, né? E o número 2 na frente do H2O. Por quê? Porque eu tenho 2 moléculas de água, 2 moléculas de oxigênio. Se no meu produto eu só tiver uma, então eu tenho que saber o que aconteceu com a minha outra molécula de oxigênio. Isso é o balanceamento químico. O número de átomos, por exemplo, deve ser mantido sempre. É isso que a gente está falando, né? Para esse número, damos o nome de índice, né? O número que poderá ser colocado na frente do átomo é o coeficiente. No caso, também 2. Então, agora temos 4 hidrogênios no reagente e 4 hidrogênios no produto. Também 2 oxigênios no reagente e 2 hidrogênios no produto, né? A reação agora está balanceada. Quando o coeficiente for 1, ele não precisa ser escrito. Tipos de reações químicas, né? Tradicionalmente, as reações químicas podem ser classificadas de acordo com o número de reagentes e produtos em cada lado da equação química que representa a reação. Reação de síntese, né? Reação de síntese, composição ou adição, né? É a reação em que 2 ou mais substâncias simples ou compostas entram em contato e produzem uma única substância composta. Por exemplo, aquele meu 2H2 mais O2, ele se transforma em água, né? Reage, acontece a reação, né? E se transforma na água. Isso é uma reação de síntese, composição ou adição. A gente também tem a reações de análise, né? Ou decomposição, né? São as reações que acontecem que uma substância composta sofre uma decomposição. Por exemplo, como eu falei no caso inverso da água, eu tenho água e eu quero separar o hidrogênio do oxigênio, eu também consigo. Nesse caso, é usado diferentes tipos de energia. O que eu faço? Para transformar hidrogênio e oxigênio em água, eu coloco fogo no hidrogênio. Para eu pegar e transformar a minha água, separar o meu hidrogênio do oxigênio, eu uso um catalisador. Agora, reações de simples ou trocas de deslocamento, né? São as reações em que uma substância simples que reage com a substância composta deslocando dessa uma nova substância simples e formando outra substância composta. Por exemplo, lembram
do de quando eu coloco, deixa eu ver, água oxigenada na luz. Não, água oxigenada na luz não é um bom exemplo. Mas quando eu coloco bicarbonato de sódio na água, também não é um bom exemplo, porque é a reação de dupla troca, ou duplo deslocamento. Mas enfim, a ideia é mais ou menos a mesma. Eu tenho um produto simples, né? Eu tenho, por exemplo, o meu. Não sei, eu não me vem na cabeça agora uma reação de troca de deslocamento simples, mas só me vem dupla na cabeça. Que é, por exemplo, eu tenho cloreto de sódio em formato líquido, né, aquoso, em solução aquosa. Eu tenho ácido clorídrico em solução aquosa, eu misturo um com o outro, eu vou gerar água, né, H2O, mais cloreto de sódio. No caso, a minha reação AB, por exemplo, é o hidróxido de sódio mais o cloreto de sódio vai dar água, né, H2O, mais cloreto de sódio. Isso é uma reação de duplo deslocamento. No caso, a reação de simples, né, ou troca-deslocamento, em vez de eu ter uma substância composta, eu vou ter uma substância simples, né, uma substância pura. Por quê? Porque essa substância pura vai reagir com uma substância composta, que vai gerar uma substância composta mais outra substância composta, que não foi aquela que eu coloquei para reagir, mais outra substância pura. Essa é a simples. A de duplo deslocamento, a diferença é essa, que são duas substâncias compostas. A de reações simples ou troca de deslocamento é que uma substância é simples e a outra é composta. Outra classificação categoriza as reações em dois tipos, né? Reações de oxirredução, né? Ou redox, e as demais reações, que tem a oxirredução e a reação de... esqueci o nome, né? E as demais reações, né? Algumas reações de síntese, algumas de análise, todas de simples troca e nenhuma de dupla troca são reações de oxirredução. Um tipo de reação que não encontra paralelo nas classificações acima é a chamada reação de isomerização. Aqui a gente tem, pH4 mais 5O2, né, que é igual a 2P2O5, né, uma reação de síntese. Por quê? Porque eu só estou juntando uma coisa, estou transformando em uma coisa só. H2S, o que eu tenho? Eu tenho enxofre em ácido, mais 8 partículas de cloro, 8 de H2S mais 8 cloro. Eu vou ter 8 enxofre, S8, o enxofre ele vai se ligar com ele mesmo formando 8, mais 16 HCl, que é 16 moléculas de ácido clorídrico. Eu tenho que ele é uma de simples troca, aqui um exemplo de simples troca. Eu tenho aqui também 6 HBO3, que vai se transformar, isso aqui é uma decomposição. Ok, pessoal? Ela está se decompondo. Por quê? Porque eu tenho uma só que está se transformando em outras duas. N2 mais O2, vai dar 2NO2. 2N2O. É uma de síntese, pessoal. AU, 2O3, que vai ser 4AU mais 3O2. É decomposição, pessoal. Eu não tive nenhuma de dupla troca aqui. Isso, pessoal. Opa, não é. Não é só isso, pessoal, tem mais coisa. Aqui são mais exemplos de exercício. Aqueles lá eu respondi para ver se fica mais fácil para entender, mas aqui tem mais exemplos de exercício. Vou deixar vocês fazerem. Mais exercício aqui, pessoal. Isso aqui é um exercício em que tem que relacionar a coluna, né? A primeira, né? O que você escrever aqui na primeira vai ser a resposta da segunda, né?
A resposta aí provavelmente vai ser amor. Ocorre uma reação entre uma substância simples e uma substância composta. Tal reação é. Aí, pessoal. As respostas. Bom, pessoal, é isso. Os exercícios eles estão bem simples. É um exercício mais de aplicando o conceito. Depois eu vou criar uma lista de exercícios um pouco mais legalzinha, mais no sentido mais parecida com o que vai ser a prova, né? Eu vou montar a prova para vocês. Eu vou montar a prova logo para vocês e vou montar uma lista de exercícios. Primeiro eu vou montar a prova e depois que eu montar a prova, eu vou montar uma lista de exercícios baseada na prova. E, bom, esse é meu contato com vocês de novo, para caso vocês tenham alguma dúvida e queiram perguntar diretamente a mim.